Olá, bem-vindo ao AteneoCast. Você poderá assistir, baixar, usufruir dos conteúdos aqui apresentados. O objetivo é apresentar de uma maneira descontraída os conteúdos mais importantes para vestibulares, concursos e para o seu conhecimento. Nesse primeiro podcast nós vamos discutir radioatividade. A mesma radioatividade que foi a mola propulsora do século XX, que segundo alguns, responsável pelo final da Segunda Grande Guerra Mundial, com as bombas absurdas de Hiroshima e Nagasaki. A radioatividade que diariamente salva centenas de vidas com diagnósticos cada vez mais precisos com a sua utilização. A radioatividade que deixou em 1987 uma área de centenas de quilômetros quadrados em Chernobyl inóspita e estéril. A radioatividade que recentemente em Fukushima o mundo ficou atento com vazamentos provocados por fenômenos naturais. Para discutir este assunto, convidamos nessa primeira reunião o professor, filósofo, doutor, jornalista Jorge Henrique, professor de filosofia do Colégio Ateneu, o professor, autor de livros, doutor em História Agnaldo Cooper, o professor, médico, historiador, autor de livros, Paulo André Schenso, outros professores que vão estar à distância aqui, professor Lele, Alexandre Veronese, lá de Jaú, e outros professores que vão estar apresentando à medida que vão desenvolvendo os assuntos. Para iniciar, convidamos para fazer a sua primeira apresentação o professor Jorge Henrique. Olá a todos. Eu acho que esse assunto é bastante importante porque no século XX, nós tivemos pelo menos três coisas relevantes. A primeira é a descoberta da própria radiação. Daí nós vamos encher o saco do Vargas para ele explicar para a gente o que é realmente radiação. Com o casal Pierre e Marie Curie, se não me engano, os iniciadores disso. Depois nós tivemos as duas bombas na Segunda Guerra Mundial. E mais recentemente a questão energética, que o mundo produtivo está se perguntando se a gente ainda mantém essa matriz ou se não, abandonamos e buscamos outras. Então eu acho que o assunto radiação é importante para todos nós e que nas provas de vestibulares tem sido muito cobrado. Por exemplo, eu lembro na prova da UEL do ano passado, a primeira questão do gabarito A era sobre fissão nuclear e que envolvia conhecimentos que vão desde da própria radiação em si, quanto à questão do átomo e sua estrutura. Até eu acho que seria legal que a gente soubesse exatamente como é que funciona isso. Então, professor Vargas, você poderia dizer para nós se esse tipo de radiação que a gente está discutindo aqui, ela é algo que foi inventada ou descoberta? O que é de fato a radiação? Na verdade, a radioatividade ela surgiu após a descoberta do raio-x por Röntgen. A descoberta do raio-x no século XIX foi um avanço fantástico na ciência. E Becquerel, um pesquisador francês, trabalhava com pesquisa de minerais europeus e descobriu um material com elevada brilho, chamado peixe-blenda, e levou esse material, observou que esse material conseguia impressionar filmes de raio-x, mesmo esses estando protegidos ao abrigo da luz. Levou essa descoberta para o casal Curie, onde observou-se que esse material tinha a propriedade de emitir uma radiação natural. Então, eu entendi, eu sou curioso. Então tem um minério na natureza que ele lança uma espécie de raio ou uma espécie de partícula, não sei, e isso impressiona uma chapa metálica, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Na verdade é o seguinte, hoje dentro da concepção moderna, a radioatividade é uma consequência de núcleos instáveis. Então os núcleos instáveis de alguns elementos se deterioram, eles emitem parte do seu núcleo e são vários tipos de radiação. Então, por exemplo, uma radiação alfa, que foi descoberta em 1902 por Rutherford, a radiação alfa ela não consegue atravessar uma folha de papel. Já a radiação tem uma velocidade na ordem de 30 mil quilômetros por segundo, mas uma radiação beta já consegue, por exemplo, transpor a pele, o epiderme, o Dr. Schenso pode até observar isso melhor. Já a radiação gama consegue atravessar aí
todo o material. Então, por isso que o efeito da radiação gama, por exemplo, para os organismos vivos, ela é terrível, né, que pode desencadear um processo de divisões irregulares de células, certo, Dr. Chanson, né, provocando câncer. Mas a radiação, o grande efeito da radiação é a energia que envolve esses procedimentos. Quando o homem descobriu que esses elementos instáveis emitem essa radiação natural devido à sua estabilidade, observaram que podem provocar isso. Por exemplo, bombardeando esses elementos, desintegrando esses átomos. E essa desintegração que gera uma quantidade absurda de energia. Peraí, ó. A palavra átomo, em grego, quer dizer não divisível, que é a primeira imagem que se tinha no mundo antigo da última instância da matéria. Né? Demócrito e Leucipo, lá atrás na Grécia, por volta de 500 anos antes de Cristo, disseram que se a gente dividisse a matéria, nós chegaríamos a um ponto em que a matéria não se dividiria mais. E agora você está dizendo que existe dentro da matéria partículas que podem repartir tudo mais. Quando é que isso aconteceu? Quando é que deixou do átomo ser uma partícula última do universo, da matéria, e isso passou a ganhar outras partículas dentro disso? E qual seria a última partícula, então, hoje? Na realidade, foi no mesmo período da radioatividade, da descoberta da radioatividade, quando o Thomson, também utilizando o raio-x, tá certo? Observou a presença dos chamados raios catódicos, que seriam os elétrons, nós chamamos hoje de elétrons, que a matéria tinha, toda a matéria tinha chamados raios catódicos, mais tarde sugeridos por Millikan, o nome de elétrons, e já começou então a dividir aquele conceito que tinha desde os gregos, depois passando por Dalton no século XVIII, que também confirmava o átomo como indivisível. No final do século XIX já se sabia que o átomo poderia ser dividido. No início do século XX, principalmente com a descoberta da radioatividade, possibilitou o surgimento de novos modelos atômicos, como, por exemplo, o modelo de Rutherford de 1911, que foi utilizado através de bombardeio de lâmina de ouro com partículas radioativas. Então, o nosso átomo, sinteticamente, hoje, não é só os prótons, elétrons e nêutrons, mas hoje já se fala em partículas subatômicas. Tá certo? Então, a concepção da matéria indivisível foi por água abaixo. Hoje, a matéria é divisível, tá certo? E já se fala em partículas menores do que ainda prótons, elétrons e nêutrons, como neutrinos, como os quarks e partículas ainda menores. E, Dr. Chanson, isso acompanha a medicina desde o início do século XX ou não? A medicina só foi usar isso bem depois? Por exemplo, a Madame Curie, ela morre em consequência das pesquisas. Ninguém sabia disso? As primeiras utilizações da radioatividade como terapia já data de 1902. Em 1910 já se fazia bombardeio de tumores e alguns cânceres com a radiação. Isso foi evoluindo, cada vez modernizando mais, sofisticando mais, novos materiais radioativos foram sendo descobertos e hoje é uma unanimidade. A radioterapia praticamente é impossível sobreviver sem ela na medicina. Mas, doutor, qual seria o limite? O século todo ela foi utilizada, com desastres, verdadeiros desastres. Porque deve ter um limite aí, porque o excesso. Eles não tinham a noção do controle da radioatividade para fazer a radioterapia. E não se protegiam, não sabiam. Então, muitos morreram por conta de utilizar isso daí. Os médicos acabaram sendo vítimas do tratamento que aplicavam. A própria Madame Curie? Exatamente. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, eles foram descobrindo também os elementos necessários para se proteger da radiação, né, e proteger o próprio paciente. Porque para você aplicar a radiação num paciente, você tem que analisar vários aspectos. O tipo de tumor, o tipo de tecido que vai ser bombardeado, uma coisa que é chamada de radiosensibilidade. O tumor tem uma radiosensibilidade diferente do tecido normal. É sempre maior do que do tecido normal. Essa é a ideia. Então você analisa a radiosensibilidade e vai com o volume de radiação até onde é possível destruir o tumor sem ultrapassar a tolerância do tecido normal. Então você preserva esse tecido. O dano realmente hoje é muito pequeno, né? E
você pode, inclusive, implantar o elemento radioativo dentro do tumor, cirurgicamente. Então, as técnicas evoluíram muito. Por exemplo, temos acelerador de partícula, né? O acelerador de partícula, ele foca, o foco de radiação é exatamente sobre a pequena área que é o objetivo do tratamento. Então, a lesão ao redor é muito pequena. Então, mas desde o início do século já se aplicava isso para destruir tumor. Professor Aguinaldo, a repercussão da energia nuclear, a própria radiação, desde o início do século XX, também tem repercussão geopolítica, ou seja, a dança dos países com relação ao poder também passa pela energia nuclear e radiação ou não? Olha, Jorge, é claro que para leigos como eu no assunto, a gente só consegue falar do lado político histórico. A gente se assusta um pouquinho quando a gente fala em radioatividade, porque ela é muito apresentada em games, né, abordada em ficções, e isso assusta um pouquinho. É isso que eu gostaria também de esclarecer um pouco mais com o Shenzo, com o Vargas, que realmente é assustador. Agora, eu vejo como fundamental aquilo que foi colocado, por exemplo, o absurdo da bomba de Hiroshima e Nagasaki, eu vejo como fundamental numa condição política, geopolítica. A partir do momento que você teve a possibilidade de ter esse instrumento, você passou a ter negociações, barganhas políticas muito diferenciadas em todo o mundo, preservando, de certa forma, ao meu ver, um pouco da paz. Se nós continuássemos naquele processo que nós vimos tendo da Primeira, Segunda Guerra Mundial, e não houvesse essa possibilidade de barganhar politicamente, talvez nós estivéssemos numa situação muito diferente nos dias de hoje. A gente repara, por exemplo, que quando eu falo de barganha política, é só pegar o aspecto hoje que nós temos com bomba atômica, que me parece Estados Unidos, a Índia, o Paquistão, a França, o Reino Unido, a Rússia, né? E a Coreia do Norte, por exemplo, ela passou a ventilar a possibilidade de uso de armamentos atômicos. Como o Irã também, não é? Como o Irã, mas no caso da Coreia, quando ela apresenta a possibilidade, imediatamente você já consegue barganhar com ela. Ou seja, alguns boicotes, uso para finalidades pacíficas, e ela recua, o que pode acontecer também com o Irã. Então, a gente vê, apenas uma dúvida também, vejo o Brasil, os países que estão no Conselho de Segurança da ONU são países detentores de potencial, da tecnologia atômica, em termos de elemento bélico. E o Brasil pleiteia isso também, o que provavelmente nos dá ideia, e o mundo tem essa visão de que o Brasil tem possibilidade, se é que ele já não tem o próprio elemento. Então, eu vejo como fundamental para a barganha, para as negociações políticas, o elemento atômico como elemento bélico. Porque, na verdade, a tecnologia de produção de energia termonuclear é a mesma tecnologia de ogivas nucleares, de bomba nuclear. Na verdade, é a mesma fissão nuclear. Então, o Brasil tem tecnologia. Ele é signatário da não fabricação de armas atômicas, mas tem a tecnologia para esse fim. Então, nesse sentido, então nós vamos fazer uma associação aqui, que é uma associação que eu gosto. Tecnologia, eu lembro educação, e tecnologia está lembrando o poder geopolítico. Então, a gente pode imaginar que nações que investem no desenvolvimento de tecnologia como essa terão mais poder político futuramente dentro de um quadro hoje que é globalizado, né? Então, o Brasil, por ter esse tipo de energia, a Marinha, por fazer desenvolvimento dessa energia, coloca o Brasil dentro de um quadro bastante promissor em termos de futuro. Diga, Lelê, você quer participar também, Lelê? Isso, eu queria fazer uma pergunta apenas, porque parece-me que com o desmonte da União Soviética, nós tivemos várias ogivas que parecem que acabaram por perder referência, não se sabe onde está. E certa vez eu ouvi que para você produzir um artefato para um atentado, coisa do tipo, não iria ultrapassar o tamanho de uma mochila com peso de uns 40 quilos. Isso procede? É possível que você tenha essas redes terroristas com esse tipo de tecnologia que pode ser usada também para o mal, com desmonte da União
Soviética, você ter essas ogivas circulando pelo mundo? É possível isso acontecer? Lele, eu vou dar a minha opinião de leigo. Vamos lembrar do caso do Césio 137. Um pozinho de nada, né? Tiveram que arrancar pedaços e pedaços de casas, muros, e esse material todo está todo trancado em um lugar. Tamanho o potencial de contaminação que uma poeirinha dentro de uma bomba de raio-x causou. Então eu acredito que sim, esse tipo de artefato chamado bomba suja, né? De contaminar materiais radioativos e botar, por exemplo, dentro de uma granada e explodir isso numa estação de trem, ferrou. Então eu acredito que sim. Mas, na realidade, quando os próprios cientistas, quando desenvolveram o processo da fissão nuclear, eles desconheciam até os efeitos da poeira radioativa. Porque quando sofre o fissionamento nuclear, formam-se outros elementos que também são radioativos. E são esses elementos radioativos que vai dar o lixo atômico. Tá certo? O que aconteceu, por exemplo, no caso de Césio e todos os acidentes nucleares que tiveram, esses vazamentos de Fukushima, de Chernobyl, né, o acidente de Goiânia. A questão que os cientistas desconheciam e que se tornou, que de repente pareceu após as bombas atômicas, que a questão energética do mundo estava resolvida, tá certo? Porque a quantidade de urânio que foi utilizada na primeira bomba atômica e de polônio é muito pequena pela quantidade de energia que foi produzida. Estamos falando de quilos de combustível atômico, né? Alguns quilos para gerar uma energia daquela magnitude. Quando os cientistas viram isso, acharam que estava resolvido o problema da energia no mundo. Né? Tem uma pequena quantidade de energia, de material poderia gerar. Só desconhecia essa questão realmente da poeira radioativa, que é um problema sério, né? Tanto que recentemente a Angela Merkel anunciou, não sei se é um fato por ser ano político, que até 2020 a Alemanha vai abandonar a produção de energia através de termonuclear. E o Japão encerrou sua 42ª usina, fechou. Em relação à Alemanha, França e Estados Unidos são países que dependem da energia nuclear. Tá? E eu acho que isso é só uma jogada política da Angela Merkel, porque dificilmente a Alemanha vai desativar as unidades que ela tem de geração de energia atômica, porque é um país que depende disso daí. A industrialização da Alemanha, o consumo energético dela, ela não tem outra fonte, ela não vai conseguir fazer, por exemplo, energia elétrica, por exemplo, com usinas convencionais, né? Não vai, ela vai depender disso daí, assim como o Japão. O Japão falou que vai desativar e tal, mas ele não tem condições, porque ou ele vai comprar energia de fora, o que é inviável pelo consumo exagerado que tem, um país super desenvolvido, com cidades imensas, entende? Então eu acho que não, acho que é mais uma jogada política dela para acalmar o pessoal da ecologia, que é muito forte lá no o mundo, né? Mas na verdade depois isso aí. Agora, como é que está a situação no Brasil em termos de tecnologia de beneficiamento de urânio? Os Estados Unidos constantemente parece que buscando o nosso know-how. Qual é a situação do Brasil? Hoje nós temos produção de urânio, ou seja, matéria-prima, mas nós dependemos de terceiros para fazer o enriquecimento. A gente tem tecnologia para fazer, a Marinha faz isso, um enriquecimento para usar o uso da Marinha. Mas caso a gente necessitasse, por exemplo, de fazer um artefato nuclear, eu acredito que nós temos condições de fazer sim. Atualmente, por exemplo, a usina de Angra é mandado para fora, se não me engano é para a França, onde é enriquecido esse material chamado yellow cake, volta para cá para fazer as pilhas que são usadas nos reatores. Mas em termos bélicos, com toda certeza, as Forças Armadas do Brasil, a hora que quiser, produz um artefato bélico. Lembrando que nós temos um lugar de lançamento de míssil e temos tecnologia para isso, o que nos coloca como potencialmente um país que, se tiver as duas coisas juntas, a gente fica muito bem posicionado. A gente tem o centro do planeta para disparar para qualquer lugar. Isso os Estados Unidos sabem disso. E eu acho que eles olham a gente com um certo vamos cuidar do quintal de casa. Eu vejo isso com bastante. Por exemplo, hoje se fala muito, há um temor muito grande do que acontece no Irã. Claro, Israel detém a bomba
E isso é o que eu falei, isso pode gerar um certo equilíbrio na região. Né? É uma região extremamente complicada. E de onde o Irã obtém essa tecnologia, provavelmente? De onde vem isso? Bom, nós temos informações? eu vou dizer, tem muito brasileiro trabalhando no Irã, com toda certeza. Muito russo, muito chinês. Eu acredito que são essas pessoas que estão ajudando o Irã a desenvolver. Vamos lembrar que money makes the world, né? Então, por dinheiro, não creio que um engenheiro brasileiro nuclear se furtaria de ir para trabalhar no desenvolvimento de energia nuclear no Irã. E eu acredito que deva ter muitos brasileiros, chineses, russos, trabalhando lá. Lembrando que quando o Irã estava na época antes de 79, antes dos ayatollahs, na época do Shah, eles tinham contato com a Inglaterra e muita gente se formou em física na Inglaterra e ficou no Irã esse período. Então nós temos gente lá no Irã com capacidade, acredito, para fazer. O problema do material, acho que a pergunta do Lelê tem a ver com isso, eu acho que a Rússia contribuiu muito para isso depois da desestabilização da União Soviética. Então acredito que muito material foi levado para o Irã, talvez a China também deva ter se beneficiado disso também. Então, eu não vejo, não me seria estranho se aparecesse em jornais que brasileiros participaram do desenvolvimento da energia nuclear do Irã. Eu não ficaria surpreso, não. E na questão também do processo, o enriquecimento de materiais radioativos, Madame Curie, por exemplo, que ganhou 2 prêmios Nobel pela sua contribuição na ciência, em 1913 ela conseguiu isolar o rádio, coisa assim, de 1 grama, para isolar 1 grama de rádio, que é muito mais radioativo do que o urânio, com algumas toneladas de minério. Tá certo? E mais tarde, que deu o nome de polônio, né? Até um segundo prêmio Nobel, um elemento ainda mais radioativo do que os que já conhecidos. Então, o urânio não é a única matéria-prima para a utilização em fissão nuclear. Na verdade, existem outros elementos. O que tem com o urânio é maior abundância. Então tem maior abundância de urânio. Só que o urânio que existe é mais urânio 238, que não é fissionável. O urânio fissionável é o 235. Ele tem que ser peneirado. Ele tem que ser, então, o processo brasileiro usa uma tecnologia alemã, densimétrica. É a centrífuga. É a centrífuga, tá certo? Que separa, então, este urânio mais leve, que seria o mais fissionável. Ô Lelê, na arte nós temos relação com radioatividade também. Por exemplo, quando a radiação começa a ser falada, ali, início do século XX, 1910, 1920, tem uns malucos também na arte lá que também estão reproduzindo isso. Ou eu estou enganado? Tem a ver ou não? Não, se você lembrar de Monteiro Lobato, que ainda na literatura brasileira é estudado no pré-modernismo, quando ele começa ao final da vida a escrever para crianças, tem um episódio do Sítio do Pica-Pau que ele coloca ali a energia radioativa assim. E nós sabemos que após os anos 40, né, na literatura brasileira em particular, há 2 pessoas que nós podemos colocar como destaque aqui. Tanto a Clarice Lispector quanto o Guimarães Rosa, eles vivenciaram aquele período que correspondeu ao pós-guerra. Isso gerou no mundo, de uma certa forma, um receio, né? Porque o homem ele é capaz de construir, mas num apertar de botão ele pode também produzir um estrago sem precedentes. Então isso acabou por gerar uma geração inteira de autores universalistas, em que o tema não é mais o tema regional. Porque se você parar para pensar até o século XIX, você trava uma guerra no quintal da sua casa. Hoje em dia, se você estourar uma bomba atômica, você vai estourar o quintal do vizinho, a casa do vizinho e muito mais. Então, essas questões que acabam por ser globalizadas, elas vão se refletir num período chamado de literatura universalista, onde os temas universais, como os valores, eles tornam a vir à tona. Se a gente pegar Clarice Lispector e Guimarães Rosa, são 2 autores bem diferentes, porque a Clarice prefere o universo urbano, o Guimarães vai preferir o sertanejo, só que eles estão numa mesma barca, porque ambos costumam relacionar esses temas universais, que é justamente a angústia que o homem sente pelo fato dele conseguir construir e destruir, e talvez a constatação disso tenha gerado, portanto, esses 2 fenômenos aí que acabaram por marcar a literatura brasileira, que após isso, né, os críticos eles usam vários termos, pós-modernismo, neomodernismo. O fato é que se você fizer a leitura do Guimarães Rosa
quando que ele escreveu lá, exemplo, em 56, o Grande Sertão Veredas. E se daqui a 200 anos você fizer a leitura do mesmo texto, você vai ver que tem temas ali universais. Então isso reflete também um pouco da atenção que vai ser recorrente a isso, que é a tensão atômica, né? Não podemos esquecer da questão da Guerra Fria também. Então tudo isso vai influenciar, assim, diretamente na produção desses autores na literatura brasileira, em específico na geração universalista. Eu entrei em contato com isso acho que a minha geração curtiu a Rosa de Hiroshima, né, do Vinícius, cantado pelos Secos e Molhados, que representa isso. Eu acho que a tua geração viu a Madame Curie. Doutor Schenzo, por que a gente tem tanto medo de radiação? Isso é verdade? As pessoas têm medo do tratamento, mesmo que seja para curar uma doença em tese incurável? Não, em grande parte, esse medo, ele existe, lógico, né? Porque o que se divulga de radioatividade é sempre negativo, né? Que destrói, que mata. Mas a radioatividade utilizada na medicina, ela é sempre sob um controle muito rigoroso. Quando você vai ver, por exemplo, os efeitos colaterais de uma aplicação de radioterapia, você percebe que eles são quase insignificantes. Porque, por exemplo, eu tenho que fazer uma dosagem, um certo volume de radiação sobre uma área do organismo. Ela não vai ser aplicada totalmente. Ela é fracionada em N aplicações diárias. Todo dia vai lá e aplica um pouquinho. Nunca ultrapassa 7 a 10 minutos cada aplicação. Geralmente 3 a 5 minutos. E a mesma quantidade, aquele volume total de radiação, é como se você aplicava